Seja bem-vindo ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil. O tema de hoje nós vamos abordar a tal da camada de ozônio, mais uma vez. O tema da nossa apresentação de hoje veio como sugestão de Breno Augusto, que viu uma matéria bem interessante que estava falando sobre a recuperação da tal camada de ozônio. A matéria: o buraco na camada de ozônio está se fechando e pode desaparecer completamente até 2035. Entenda. Então veja só, a matéria é do dia 15 de março. Então, saindo do verão do hemisfério sul, indo para o nosso outono. O que será que acontece nesse período de verão no hemisfério sul? Então veja só, quando a gente sai do verão do hemisfério sul, o que acontece de tão diferente? A região antártica passou o inverno inteiro sem ter radiação solar. Aí entra a primavera, a radiação solar começa a incidir sobre a atmosfera, principalmente a radiação de ultravioleta seca, uma radiação muito forte, e aí você começa a recompor de novo. Mas não é a camada de ozônio, é a ozonosfera. Certo? Então, a ozonosfera ela é um substrato da estratosfera, ou seja, está na base da estratosfera, e ela desaparece quando não tem radiação solar. Vai ficando cada vez mais minguada, tendo até simplesmente desaparecer. Ela não consegue desaparecer completamente, porque fica sempre um resquício, mas em boa parte das medições, quando você faz medições locais, você vê que simplesmente não tem ozônio, acabou, simplesmente game over. Quando você tem a incidência de radiação solar novamente, que é o que vai acontecendo da primavera até o alto do verão, certo? Você tem então uma recomposição. E aí eles vêm com essa conversinha mole, sempre que você está chegando de fevereiro para março, da recuperação da camada de ozônio por causa que o buraco está a se fechar. Mentira! Todo ano você vai ter uma que nós chamamos de anomalia do ozônio. Então, a ozonosfera diminui a sua densidade, ela fica bem rala, depois ela se recupera e recupera bastante. E isso é um fenômeno natural que acontece todos os anos. Então, sai inverno, sai verão, inverno está bem baixo, verão está bem alto. Então, quando é que eles falam que encontraram um buraco na camada de ozônio? É sempre na saída do inverno, entrando na primavera, nos meses de setembro a outubro. Por isso que a gente sempre fala para vocês, olha, as notícias sempre acontecem entre fevereiro e março e entre setembro e outubro. Em fevereiro e março, a notícia é que a recuperação está a acontecer, como vocês estão vendo aqui, e sempre joga isso para um futuro, como se nunca mais fosse diminuir o ozônio. Isso é uma fraude. Isso é uma fraude gigantesca. E quando está lá a anomalia gigantesca? Na saída do inverno. Então vejam que isso é uma situação que eles já sabiam que existia. E quando eles lançam, então, séries de satélites para medir o ozônio estratosférico, eles já sabiam muito bem o que eles iam encontrar. E isso começa lá nos satélites meteorológicos Nimbus, da série Nimbus. Só que o principal deles era o Nimbus 7. Está aqui o Nimbus 7. É um satélite que foi o último a ser lançado da linha Nimbus, lançado em 24 de outubro de 1978 e operou até outubro de 1995. Tinha uma navegação de órbita polar e bastante alta para a série, 1.232 km de altitude. Então ele fica rodando ao redor do planeta de polo a polo. Conforme o planeta está rodando, ele vai lá escaneando. Tinha a operação do SMMR, que é um sensor bem especial, nós vamos falar dele já já, que ficou funcionando no dia 1º de novembro de 79 até o 30 de setembro de 84. Mas o principal que nos interessa aqui é o TOMS, que é o espectrômetro para mapeamento de ozônio total. E ele operou até 1994. Aqui está uma figurinha que eu gostava muito, fez parte do meu primeiro trabalho de monografia na graduação, lá em 1991. Então, o satélite Nimbus aqui voando, né, a direção de voo dele era nesse sentido. Aquele SMMR que eu falei era um sensor mais magnífico que eles tinham colocado para o satélite, nessa antena aqui. Então, era um radiômetro de escaneamento de multicanal em micro-ondas, mas o Tom estava aqui embaixo na plataforma espacial, né, olhando aqui para poder observar o ozônio. Então, está aqui, ó, Total Ozone Mapping, tá aqui embaixo. Então, esse aqui era o satélite que era coqueluche da meteorologia. Em 79,
até aí 95. Só que esse satélite tinha aí uma grande controvérsia. Veja só, eles já sabiam que o ozônio varia de verão para inverno. Então você está lançando um satélite com uma plataforma de medição para simplesmente entender esse fenômeno e não acusar que ele existe e, pior ainda, achar um vilão para ele. Por isso que nós falamos sobre a controvérsia do Nimbus 7 e o TOMS. Veja só que interessante. Então, aqui estão os dados trabalhados já em padrão Super VGA, do satélite Nimbus 7, onde você tem as medidas saindo do inverno, indo para a primavera do hemisfério sul. Então, setembro para outubro, vocês estão vendo os dados de 79, 80, 81, etc. E vocês vão vendo que as anomalias são diferenciadas. Os anos 70 e comecinho dos 80 estavam menores, depois aumentam, diminuem de novo, aumentam, diminuem de novo, e depois aumentam de novo. Nada de anormal. Simplesmente você tem uma variabilidade na formação, na recuperação do ozônio todos os anos. Assim como os verões não são sempre os mesmos, como o inverno não é sempre o mesmo, como você tem ciclos de períodos maiores, o ozônio é a mesma coisa. Nos anos 70, você tem uma anomalia menor, mas nos anos 80 você tem várias anomalias diferenciadas, menor, maior, menor, maior, menor. Então veja só que uma hipótese que eles estavam falando, que eram os gases refrigerantes que estavam destruindo o ozônio, ela não se sustenta. Como a historinha do aquecimento global também não se sustenta quando você tem anos frios. Aqui, nos anos 70, anomalias menores, depois cresce, bom, em 86 resolveu não trabalhar, aí 87 vem, aí 88 não resolveu trabalhar, aí os anos 90 depois vão seguindo, enfim, nós temos uma variabilidade, e essa variabilidade está sendo mostrada aqui, e essa anomalia é simplesmente referente a não ter radiação solar. Você pode ter mais mistura de ar estratosférico com ozônio das latitudes mais baixas para as mais altas, ora você tem o isolamento antártico mais forte e você não tem essa mistura na saída do inverno. É essa a questão. Então, no primeiro momento você tem o fator número 1, é a radiação solar que tem que incidir sobre a estratosfera, principalmente o que é a radiação ultravioleta C. Não é a radiação infravermelho, como o Molina queria falar. Não existe. A radiação infravermelha faz absolutamente nada. Precisa de ultravioleta C muito intenso para romper a molécula de oxigênio A2. E o segundo passo, o segundo escalão aqui dessas interferências seria o quê? Seria exatamente a distribuição, se você tem mais isolamento ou menos isolamento. Se tem uma distribuição maior do ar estratosférico rico em ozônio com o pobre. Isso depende muito mais do corredor de ciclônios extratropicais, da corrente de jato que circula a Antártida na base da estratosfera. Então, é exatamente esses fatores que interferem. E esses aqui são de segundo escalão, porque o primeiro sempre vai ser a radiação solar, a sua intensidade e o período que ela está a funcionar. Veja só, aqui é um outro trabalho que pega não só o TOMS, mas também pega o EP, que é o Earth Probe. Então vai de 79 a 91, porque eles falam que de 92 a 96 eles não tinham dados, né? E a gente sabe que tinha, mas o pessoal fala que não tinha. Por que será que não pode mostrar os dados de 92 até 96? Então eles põem um intervalo aqui e fala que depois é do outro satélite, o Earth Probe, de 97 até 2003. Mas interessante que eles escolhem esses números ímpares, você pode falar, mas por que será isso? É porque eu tinha que fazer um discurso, né? Eu tinha que falar que tinha uma progressão desse fenômeno acontecendo. Porque a gente viu que 86, que está entre esta fase e esta fase, teve uma recuperação. De 87 para 89 teve uma outra recuperação. E nem é o termo recuperação o correto, né? A gente fala que a anomalia foi diferente, mas eles não podem levar isso em conta. O pior é o da ESA, né? O da ESA chega nos anos 70, pega também do TOMS, a ESA então é a Agência Espacial Europeia, e depois dos anos 90 pega de outro satélite e coloca lá. Mas olha só que interessante, dos anos 70 aqui até 72, 71, 72, eles colocam um buracão aqui preto. Isso aqui não é o buraco de ozônio não, tá, pessoal? É a ausência de dados. Por que é ausência de dados? O que será que eles queriam esconder aqui?
Porque nós vamos mostrar, já já, que tinha um sujeito que estava escaneando essas informações, e a partir desse momento de escaneamento é que ele achou uma anomalia diferenciada nos últimos 20 anos, os 20 anos para a época, dos anos 50 até os anos 70. Mas o satélite não tinha informações. Não tinha informações ou eles não queriam mostrar que já tinha anomalia aqui nesses anos? Aí pega um 79 e aí faz aí a construção do discurso, da narrativa. Lembrando, os anos 70 foi muito frio, mas com uma atividade solar que esteve em pico justamente nesse período. Tá? Então está aqui, ó, nos anos 70, o ciclo 20 não foi um dos maiores, mas ele estava em um pico. Depois ele ia descendo. Né? Agora é interessante que de 94 a 98 é justamente o período de mais baixa radiação solar. Né? Então, se eu preciso de intensidade de sol forte, intenso, com ultravioleta C, parece que é meio covardia você falar que a anomalia está maior por causa de gases refrigerantes, quando a radiação solar, que é o principal fator de recomposição de ozônio, está aí baixo. É uma coisa para a gente pensar. Então, como a gente falou, você sai do inverno e vai para o verão, passa pela primavera, o Sol volta a brilhar sobre o continente antártico, sobre as altas latitudes, que estavam isoladas pela estratosfera, a corrente de jato na estratosfera, ar pouco ozônio, o outro com ar mais rico em ozônio, eles não se misturam por causa dessa corrente de jato. E aí, quando vem a radiação solar, o que será que acontece? Então, vejamos aí a entrada da primavera no hemisfério sul. O que será que vai acontecer? Volta o Sol. E quando o Sol volta pela sua geometria, passa um tempo, começa a incidir a radiação ultravioleta C. Porque quando ele começa a nascer, tem muita radiação ainda infravermelho. O infravermelho não vai romper molécula. Só quando você chega aí com as bandas do ultravioleta, ou seja, quando a energia começa a subir, você começa a ter a recomposição de ozônio. Então tem um intervalo, tem um delay ali. Tá? Setembro para outubro, começa a surgir o ozônio. É simples assim. Esse aqui é o mecanismo de funcionamento. Será que isso realmente acontece? Vamos acompanhar esses mapas do ano 2000. Isso aqui é uma raridade, uma coleção que a gente conseguiu guardar. Olha que interessante. Já começa com esse buracão aqui, que é falta de dados, né? Ausência de dados. Não me perguntem por quê, porque eles também não gostam de explicar. Estamos em setembro, dia 1º de setembro do ano 2000. E as unidades Dobson, uma boa quantidade é entre 275 a 325, ou seja, nessa faixa dos amarelos aqui, está muito bom. Vocês estão vendo, o Sol está mais ou menos aqui, ó, nós vamos passar, vai passar pelo Equador, certo? Então a maior radiação solar está batendo em cima dessa região toda do planeta. Então vejam como tem muita formação de ozônio. Aqui você tem menos, nossa, e aqui você também tem menos. Será que é por causa dos gases refrigerantes, das geladeiras? Mas aqui você tem muito, muito, muito menos. Claro, aqui o Sol ainda não chegou, ele vai começar a mandar a sua radiação para lá. Em alguns lugares já está explodindo, né? 400, 425, quase 500 unidades Dobson em algumas regiões. Cresceu demais. Olha só que interessante. Então, a ausência de radiação é um dos fatores, e o segundo é a presença dos ciclones extratropicais que vão fazer o quê? Intensificar a corrente de jato. Nesse caso, a corrente de jato deve estar passando mais ou menos por aqui, isolando um ar que se enriqueceu absurdamente com ozônio por causa da radiação solar ultravioleta C, e o outro que ainda não conseguiu receber. E aqui você tem um isolamento por uma corrente de jato. Então fica uma bolhona enorme aqui de ozônio formado, muito, e não conseguiu ainda acompanhar, chegar para o lado de lá. Enquanto que aqui, nossa, está bem baixo. Né? 200, 175, 150. O que será que vai acontecer no próximo mês? Então, 1º de outubro, o Sol já passou para o Equador, ele está vindo para cá. Ué, de repente, começou a mudar. Olha o tamanho disso daqui, gente, de quantidade de ozônio formado aqui. Começou a mudar, apareceram dados aqui, começaram a aparecer dados, começou a recompor o ozônio aqui na beirada da corrente de jato. Mas notem que, ao mesmo tempo, o hemisfério norte eles vão apagando, né? Olha que interessante. 1º de novembro, então, a quantidade
formidável de ozônio formado, e você tem ainda uma anomalia aqui, que eles chamam de buraco, né? Lembra só, saiu daqui, é anomalia, anomalia, é o buraco da camada de ozônio. Não, é anomalia porque ainda não tem radiação solar e ainda não conseguiu misturar o ar. Quando você vai para frente, a anomalia vai se isolando, ela vai ficando fechada, ela está inclusive sendo expulsa da Antártida, e o resto é uma formação colossal de ozônio, 400 unidades, 425, e ali eles vão tirando os dados, né? Por que eles vão tirando os dados aqui, pessoal? Porque aqui começa a escurecer, aqui começa a ficar noite, noite polar no hemisfério norte, porque se é verão, está entrando verão para o lado do hemisfério sul, está entrando o inverno para o hemisfério norte, e vão aparecer as anomalias de ozônio lá, só que isso não interessa para o discurso. Como também não interessa para o discurso, tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, porque aqui está bem baixo também, 250, 225, menos ainda 200 aqui, ó. Ué, como é que pode isso acontecer? E aí chega em dezembro, então o Sol já está quase chegando lá no Trópico de Capricórnio, chegando próximo do solstício. A Antártida toda está mergulhada em Sol, radiação ultravioleta C, e, portanto, está tudo aqui refeito. E, pasmem, o pior do ozônio está na área tropical. Não tem, está preocupado com um buraco no ozônio na Antártida. O que aconteceu aqui? Eles não explicam. É o gás refrigerante de novo? É o cloro? Haja geladeira, hein, pessoal? Olha só, precisa ter muita geladeira no planeta Terra, né? Precisa ter muita geladeira. É uma mentira, uma cara de pau gigantesca. Olha o tamanho disso daqui. Não, são as torres convectivas dos cumulonimbus da área tropical que infestam a base da estratosfera de material particulado, principalmente aerossóis marinhos, que interferem na formação de ozônio. Processo completamente natural. E aqui, olha só, né? Tiraram completamente os dados, porque não interessa. Não posso mostrar que tem anomalias no ozônio no hemisfério norte. Eu não posso mostrar isso. Está aqui, ó, totalmente recuperado. E aí, quando você vai mostrar essa informação no final do verão, eles vão falar: olha, está recuperado, mas essa recuperação aqui não está ainda como deveria ser, que o buraco ainda está muito grande. É uma fraude, gente. Isso é uma enorme fraude. É um fenômeno natural que migra de um hemisfério para o outro. E na parte tropical é tão baixo quanto era nos períodos de transição polar. E aí o pessoal do Nimbus 7 dizendo o que o programa fez primeiro, né? Colocou lá as coisas que eles conseguiram fazer na área de furacões, erupções vulcânicas, cinzas vulcânicas. Mas o interessante é esse ponto aqui, a medida de ozônio, a coluna de ozônio e os seus perfis. Eu quero traduzir essa segunda parte aqui para vocês entenderem como eles sabem que eles são fraudulentos. Vamos lá. Primeiro a medir colunas e perfis de ozônio do espaço, o que levou à primeira confirmação do buraco na camada de ozônio. Por isso que é um absurdo, que é uma controvérsia. Eles já sabiam que tem uma anomalia no ozônio lá. Não tem nenhuma confirmação. Quem confirmou isso foi o Dobson, no ano polar, de 57 a 59. E aí vem com a fraude. Primeiro, a confirmação do buraco da camada de ozônio e a documentação da recorrência do buraco todos os anos durante a primavera do hemisfério sul. Então, isso aqui é o ato confesso de que, sim, estamos fraudando vocês, falando que isso é um problema, quando, na verdade, é um fenômeno natural que nós sempre soubemos, e agora nós estamos aqui documentando essa recorrência, que não é nenhum buraco, que é de uma anomalia que acontece todos os anos na saída do inverno para a entrada da primavera. Como eles também documentam quanto que consegue se recuperar na saída do verão para a entrada do outono, que é o que a gente acabou de passar. Por isso que a gente fala, anomalia que some indo para o verão. Pegamos essa informação aqui, que é de sondador, então tem as altitudes, vocês estão vendo aqui o mapa de ozônio por fatias, por estratos da atmosfera na parte da estratosfera, e aqui é o total, é a coluna total, que é o que o Dobson fazia. Então, as unidades Dobson estão aqui. Então, veja aqui de 14 km a 17,5, você praticamente não tem. E de 26,5 a 29,5, praticamente também você vai ter muito pouco, mas você tem bastante entre 20,5 e 23,5 quilômetros. Aí eles vão chamar isso aqui de camada. Não, é a ozonosfera. Base, topo, núcleo.
E aqui estão as unidades Dobson. Ela é muito intensa, dos 20,5 a 23,5. Isso aqui vai descendo para a base da estratosfera depois. E aqui é a coluna total. Então vamos ver o que acontece. 2 de setembro, o Sol está começando a chegar lá. É anomalia bem intensa na parte mais próxima do Polo Sul. 19 de setembro, mais intensa ainda, porque começa a fazer o quê? Um gradiente, né? Volta, começa a recompor, aí tem os ventos que começam a isolar, aí você tem, então, a anomalia se pronunciando, e depois a recomposição geral e começa a mudar, porque ele vai começar a expulsar, o Sol começa a entrar agora na parte do Polo Sul. Então, veja só, como o núcleo da anomalia também muda. Olha, está sendo tomado, está isolando a anomalia para expulsá-la. E, finalmente, vai passando outubro, né? Outubro, vai para novembro, vai diminuindo. 21 de novembro, praticamente não tem mais, já está lá em 250, 300 unidades Dobson, porque o amarelinho é 400, então já está em 300 unidades Dobson tranquilamente. A anomalia praticamente desapareceu já dia 21 de novembro. E quando chega em dezembro, está totalmente tomado de ozônio, porque tem radiação ultravioleta C. E aí vem com essa história que esse Shanklin era o responsável por supervisionar a digitalização dos registros mantidos em papel e computar os valores dos espectrofotômetros, que era o que o Dobson fez, que estavam em terra, na Antártida, para medir as alterações do nível de ozônio na atmosfera. Então, veja só, esse sujeito aqui, que é meteorologista, foi delegado a ele a fazer essa informação. Aí, com o passar dos anos, ele descobriu, o Dobson já falou isso, começou a ver que algo estava acontecendo após cerca de 2 décadas de medição, dos anos 70 até os anos 50, então os 50 a 70 que o Dobson começou a colocar os instrumentos e fazer essas medições, ele achou que eram constantes, ele observou que os níveis de ozônio começaram a cair no final dos anos 70. Mas a gente viu que a radiação solar estava diminuindo. Então o Dobson queria saber qual era esse padrão, e o cara achou que esse padrão aqui era um problema. Mas, olha só que interessante, como eu falo com os cientistas dos anos 70, não eram esses vendidos, embora esse Shanklin, com certeza, já era um, que nós vamos mostrar. Eles não eram vendidos. E, ao mesmo tempo, o Dobson ainda está vivo. Até 1976, o Dobson está vivo. Então, os chefes do Shanklin, inicialmente, não tinham a mesma convicção de que havia algo em andamento, o que deixou o meteorologista frustrado. Meteorologista trabalhando com ozônio é uma coisa assim surreal, é bem diferente. Realmente foi uma delegação e o cara tinha um propósito. Alguém mandou ele fazer esse negócio com outro propósito. E quando ele veio com essa historinha aí, o pessoal falou: não, isso aí não existe, cara. Nós estamos aí medindo a variação, isso é variável, isto é variável, não tem nenhum problema aí. Mas aí, em 1984, a tal da camada de ozônio sobre a Estação de Pesquisas Britânicas da Baía de Halley, na Antártida, então, lá na Baía de Halley, já havia perdido 1/3 da sua espessura em comparação com as décadas anteriores. A gente mostrou que o Sol estava diminuindo. No ano seguinte, o Shackley e seus colegas, que é o Farman e o Gardner, publicaram suas conclusões na Nature, né, a revista científica, sugerindo, é isso aqui que é sensacional, da onde o cara tirou isso? Da onde ele tirou isso? Sugerindo que a redução estaria relacionada a um composto produzido pelos homens. Quer dizer, tirou do nada, para não falar um palavrão aqui, tirou do nada. São 3 vendidos. Alguém mandou eles fazerem isso. Ciência não funciona assim. Você pode falar que tem uma anomalia, mas você tem uma suspeita que isso é o gás da geladeira? Piada, isso é uma piada. Essa descoberta, a redução da camada de ozônio sobre a Antártica, acabou conhecida como buraco da camada de ozônio. O Dobson nunca usou esse termo. Sabe com quantos anos de dados eles fizeram isso? Lembra? O sujeito falou que era dos anos 70, até os anos 80, ele achou que estava tendo uma anomalia referente aos 20 anos atrás. A gente mostrou para vocês que os mapas ali, eles até não tinham os dados dos anos 70, 71, 72. Então, que dados esses 3 sujeitos aqui utilizaram? Um monte de anos? Não, eles selecionaram os anos. Eles pegaram só 5 anos, de 1980 a 1984. Lembrando que o painel do ozônio tinha que se formar em 1987. Então, isso aqui é uma delegação de trabalho que eles tinham que fazer. Eles tinham que provar isso daí. Tá? Aí está aí. Olha o ano que eles pegaram, 1980 a 1984. 5 anos de dados em que
a radiação solar está diminuindo significativamente. Nossa, como é fácil mostrar que o ozônio está apresentando uma anomalia significativa em 5 anos, não? Quer ver essa matéria ridícula da BBC? Aliás, o assunto inteiro da BBC é ridículo. Ela faz todo o reporte dessa história, fala desses 3 crápulas, fala do Molina e o Sherwood, 2 desgraçados, fala da Susan Solomon, que é uma completa incompetente. Coloca lá, a recuperação é longa. Ai, pessoal, a recuperação é longa. É que todo ano a gente tem que enganar vocês de que acontece a anomalia e quando chega no verão a gente fala, nossa, ainda não recuperou tudo que tinha que ser. Atualmente o buraco na camada de ozônio ainda existe. Ele vai existir sempre. E não é buraco, é anomalia. Ele se forma todos os anos sobre a Antártida. Ué, mas então como é que fica isso? Durante a primavera. E se fecha novamente no verão. Quer dizer, eles não têm mais vergonha de mostrar que eles estão mentindo. Eles realmente, eles não têm mais vergonha de mostrar que eles estão mentindo. Eles fazem na cara de vocês. Quando o ar estratosférico das latitudes mais baixas se mistura, permeando com o das latitudes mais altas. O que a gente falou para vocês que é o segundo processo. Não é o primeiro. Veja como eles enganam as pessoas. Assim até a primavera seguinte, quando o ciclo recomeça. Eles sabem que é uma mentira. Eles descaradamente sabem que isso é uma mentira. Então, mentira porque sempre existirá. Forma-se pela radiação ultravioleta C, que durante o inverno não tem, e quando vem o verão ela volta e ele se recompõe. E aí coloca lá, ó, mas existem evidências de que o buraco está começando a desaparecer, recuperando-se mais ou menos conforme esperado, segundo Solomon, a que eu te falei, a programadora de computadores que ganhou um título de climatologista agora. Avaliações científicas indicam que a camada de ozônio deve retornar aos níveis anteriores a 1980 em meados do século XXI. Ué, mas não voltou. Então, o que será que está acontecendo? Mentira! Em 2021, pessoal, tivemos uma das maiores ocorrências de anomalia negativa da história de todos os registros, desde que começou lá no Dobson, no ano polar. O que aconteceu em 2021? Um frio terrível. Quem fez a videoaula vai estar lá no Addendum 2022. Vão até lá a aula do Addendum 2022, vocês vão ver que a gente explica direitinho isso daí. Teoria do isolamento antártico, que eu coloquei na minha livre docência. A gente mostra isso daí. A recuperação é lenta devido ao longo tempo de vida das moléculas prejudiciais à camada de ozônio. Veja só como uma fraude, manter o discurso é necessário. Algumas delas persistem na atmosfera por 50, 150 anos antes de se degradarem. Que ridículo, gente. O cloro sai do mar. Como é que você vai parar de tirar cloro do oceano? Então, mentira, não existe recuperação. O que existe é uma variabilidade anual. E aí eles vêm, né? Apesar do sucesso geral do Protocolo de Montreal, também houve retrocessos. Olha só como eles são calhordas, né? Porque então acharam CFC na atmosfera. Agora, o detalhe é os 50 a 150 anos. É que eu sempre gosto de dizer, sempre um futuro inacessível. Necessariamente, você precisa ser um candidato a Matusalém, porque você nunca consegue ver o que eles estão prognosticando como uma benesse para a humanidade, uma benesse para o planeta, como eles gostam de dizer. Você nunca consegue ver isso, porque está sempre a 150 anos. Como também você não vê os problemas, né? O aquecimento global vai acontecer, né? Você não vê isso também. Gostaria de fazer os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, ao Everaldo Medeiros, que fez contribuição no Vaquinha, ao Rubem Garcia, que fez contribuição no PayPal, aos colegas que fizeram contribuição na nossa caixa, o Celso, a Marina, a Maria Tereza, meu muito obrigado, estou sempre orando por todos vocês, e aos nossos apoiadores do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo Gonçalves, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o Everaldo Medeiros, o Zé Luiz, a Lúcia, o Marcelo, a Michele, o Nelson, a Nilce, a Roberta Largo e o Ronald. Meu muito obrigado, estou sempre orando também por todos vocês. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zeballos e agradecimento especial aos nossos colaboradores que estão sempre mandando material para nós podermos fazer os nossos vídeos. Para os pais que querem iniciar os seus filhos no estudo da palavra, a Bíblia em quadrinhos. Comprando no link que está na descrição desse vídeo, você também ajuda o nosso canal. Como conclusão, no verão do Polo Sul, o Sol está permanentemente acima do horizonte 24 horas por dia. Com toda essa radiação solar e principalmente a radiação ultravioleta C, você tem uma quantidade colossal de ozônio a se formar e, portanto, uma recuperação da ozonosfera.
Assim como conclusão, além de não existir uma camada de ozônio, a falsa ciência corrupta transformou um fenômeno completamente natural, ou seja, a variabilidade da ozonosfera sobre a Antártida, em um problema inexistente. Assim, emplacaram o Protocolo de Montreal de forma draconiana, controlando e extinguindo diversos gases refrigerantes altamente benéficos para a humanidade. Foi simplesmente isso que eles fizeram. É uma ciência corrupta, vendida. Ela simplesmente foi planejada. Procura-se uma coisa que você já sabe que existe, transforma essa coisa em problema, seleciona exatamente a sequência de dados, utiliza de um aparato exorbitante como satélites para simplesmente mostrar aquilo que você já sabia que você iria encontrar e transforma isso num problema global. E a partir daí, nós temos todos os dissidentes que aparecem, mostrando quanto isso era uma fraude, mas é claro, em cima dos dissidentes, esse pessoal simplesmente faz o quê? Metralhas, derruba, silencia, não pode falar a verdade. E esse que é o problema. Em 1987, então temos lá a formação do painel do ozônio, o IOTP, e o protocolo de Montreal, que simplesmente resolveu banir os gases refrigerantes do planeta. E aí foram várias séries, CFCs, HCFCs e outros gases que nós temos aí na família, e agora com o protocolo de Kigali, simplesmente eles vão acabar com a refrigeração do planeta Terra, que é o que eles querem, Claro, você sabe que refrigeração é muito importante, porque você faz conservar os alimentos. Se você não conserva os alimentos, obviamente eles estragam mais rápido e você gera mais fome. É esse pessoal que trabalha para quem? O chifrudo, o capeta. A gente sabe muito bem disso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Desculpe pela extensão do vídeo, mas quando a gente vê esse assunto, a gente sempre fica bastante revoltado como uma mentira é pregada e é jogada para as escolas, para as crianças, para todo mundo. E na nossa cara, eles têm coragem de mentir falando a verdade, mostrando que é um fenômeno que acontece todos os anos, mas um dia ele vai se recuperar. É um absurdo, é ridículo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!